Existem dois lugares aqui do Brasil que são especiais, que têm uma característica única. Se você estiver em um desses dois lugares, você vai estar em um estado, mas não em um município. Isso mesmo, apenas no estado e não no município. A existência desses dois lugares cria um panorama único no Brasil que não se repete em mais nenhum outro lugar do nosso país. Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer e entender como funcionam esses dois lugares especiais. Antes de falar quais são esses lugares, vou explicar um pouquinho melhor essa ideia de pertencer apenas a um estado e não a um município, porque isso pode ter ficado um pouco confuso. Em termos de lugares habitados, de cidades, o Brasil funciona da seguinte maneira. A gente tem os estados, são 26 estados, e tem os municípios, que são as divisões dos estados. O estado com mais município é Minas Gerais, com 853, e o de menos municípios é Roraima, que tem 15. Tem dois lugares que não se enquadram nessa regrinha. Um deles é Fernando de Noronha, o famoso arquipélago. Noronha é um distrito estadual de Pernambuco. Isso quer dizer que pertence a Pernambuco, mas não é um município, não tem a autonomia que o Brasil fornece aos seus municípios. Outro caso específico é o caso de Brasília, do DF. O Distrito Federal não é nem estado e nem município. Ou melhor, a gente pode até dizer que em algumas ocasiões é uma mistura das duas coisas, porque ele tem competências e tem deveres que cabem tanto aos estados quanto aos municípios. Mas tudo isso que eu falei é regra para os lugares habitados. Agora a gente vai entrar na exceção da exceção, que é o tema aqui desse vídeo. E eles não são cidades, povoados, vila, nem nada disso. Eles não têm habitantes e não têm nem terra firme, aliás, porque são duas lagoas, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Essas duas lagoas são bem grandes e são daqueles lugares que chamam a atenção quando a gente bate o olho no mapa. Isso pode ser no mapa do Rio Grande do Sul ou até mesmo no mapa do Brasil. Primeiro a gente vê as duas lagoas no mapa do Brasil, agora as duas no mapa do Rio Grande do Sul. A Lagoa dos Patos tem uma extensão de 10.360 km². Isso é muita coisa. Para a gente ter uma ideia, é quase que o dobro do Distrito Federal. E é maior do que quase todas as capitais brasileiras, com exceção de Porto Velho e de Manaus. A Lagoa dos Patos é tão grande que até tem uma lagoa dentro dela. Isso mesmo, porque há umas ilhas dentro da Lagoa dos Patos e em uma dessas ilhas tem uma lagoa menor. Vamos ver quais são os municípios que são tocados pela Lagoa dos Patos. E já que a gente está falando de Lagoa dos Patos e de município, cabe destacar que a gente tem em Minas Gerais um município chamado Lagoa dos Patos, mas é uma outra história, nada a ver com o vídeo. De todo modo, estou colocando aí na tela a bandeira e a localização de Lagoa dos Patos, que é uma cidade bem pequena de 4.000 habitantes. Já a Lagoa Mirim tem 3.750 km² de extensão. É muito menos que a Lagoa dos Patos, mas ainda assim é uma lagoa bem grande. Ela é maior em extensão do que a maioria das capitais estaduais, incluindo aí São Paulo e Rio de Janeiro. Mas vale destacar que não é toda essa área que pertence ao Brasil. A Lagoa Mirim está na fronteira do Brasil com o Uruguai, sendo aí um pouquinho de cada país. E por lá no nosso vizinho, ela é chamada Laguna Mirim. Os municípios brasileiros que se tocam com a Lagoa Mirim são esses aqui. Assim, tem uma discussão geográfica, científica, de que a Lagoa dos Patos não deveria ser chamada de lagoa. Isso porque ela tem conexão direta com o oceano, e isso faria dela uma laguna e não uma lagoa. Mas eu não vou entrar nessa agora, não vou debater esse assunto, vou usar o termo lagoa, porque é como ela é mais conhecida. Vamos entender agora por que a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim não fazem parte de nenhum município. Essa decisão foi tomada pelo Estado do Rio Grande do Sul em 1989, que foi quando o Estado, assim como todos do Brasil, aliás, fez a sua atual Constituição. No ato da elaboração da Constituição, decidiram determinar a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim como território exclusivamente estadual. Isso vigora até hoje. O IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chama as duas lagoas de áreas estaduais operacionais. É uma designação única, apenas as duas lagoas em todo o Brasil têm essa característica. Uma coisa interessante para se falar sobre as duas lagoas é que elas têm uma ligação entre si. Tem um canal que conecta as duas. Esse canal é chamado de Canal São Gonçalo e leva água de uma para outra. E o interessante ao quadrado, uma curiosidade adicional, é que esse lugar ele é um canal e não um rio, porque o fluxo da água varia. Tem vezes que a água vai da dos Patos para a Lagoa Mirim e tem vezes que a água vai da Lagoa Mirim para a Lagoa dos Patos. Legal, né? Um dos afluentes do Canal São Gonçalo é o rio Piratini. Piratini é o nome desse rio, é o nome de uma cidade do Rio Grande do Sul e também é o nome do palácio que é a sede do governo gaúcho, do governo do Rio Grande do Sul.
Um outro palácio que tem nome de rio é o Palácio do Paraná, que se chama Palácio Iguaçu. Eu tô colocando aqui de lado um vídeo em que eu conto tudo sobre as sedes dos governos de Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Passa lá pra você conferir. Um abração, até mais.